Começa agora. Me Tira do Perrengue. E bora sair desse perrengue porque dinheiro na mão é solução. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Me Tira do Perrengue, o seu programa semanal de finanças. E hoje vamos falar sobre um tema importante e profundo. Vamos abordar e explorar sobre o tema de organização e te dizer que vai muito além de só arrumar prateleira, guarda-roupa, gaveta. É algo muito mais profundo que envolve a nossa qualidade de vida, o nosso emocional e até as nossas finanças. E para falar sobre esse tema, trouxemos hoje uma pessoa que tem uma história de superação incrível e muita experiência no mundo da organização. Ela mudou a própria vida e muda a vida das pessoas fazendo uma organização nos seus lares, nas suas emoções e também nas suas finanças, porque uma casa desorganizada gera gastos desnecessários. Isso é muito importante. Então, trouxemos aqui a Caroline Guzzo. Eu vou pedir para você se apresentar para a nossa audiência, por favor. Eu sou Carol Guzzo, personal organizer, eu sou especialista em organização residencial, em marcenaria inteligente e hoje terapeuta do lar, especialista com acumuladores, né? É uma área que eu tive muita empatia quando eu comecei, porque o acúmulo na vida das pessoas foi onde me levou a essa área e é onde eu quero continuar a partir daí, né? Que bacana, Carol, falar dessa coisa de acumuladores, né? Uhum. Então, existem os acumuladores de dívidas, existem os acumuladores de objetos, coisas, às vezes são bens materiais, emocionais ou às vezes não. Então, esse tema é extremamente importante. Eu já quero te pedir uma coisa, Carol, vou até ler aqui para eu não esquecer nada. Poderíamos nos contar um pouco sobre você, sobre sua trajetória, onde tudo começou e por que você escolheu essa profissão? Eu tenho uma história de vida assim bem complexa, mas uma história muito bonita. Hoje, para mim, eu olho e eu enxergo, eu nunca me enxerguei num futuro tão promissor igual eu me enxergo hoje. E a organização ela entrou na minha vida porque eu tive uma depressão pós-parto, quando eu descobri uma patologia no meu filho. Meu filho nasceu, deu um AVC intrauterino, então ele não movimenta o lado esquerdo do corpo. E para mim foi uma fase muito difícil. Na época, eu comecei a trabalhar com faxinas em residências, para que eu pudesse tirar todo o estresse da minha mente, porque era um estresse muito acumulado. E a depressão, para quem não sabe, a gente se isola. E para que eu não caísse em depressão profunda, eu decidi sair de dentro da minha casa e limpar a casa de outras pessoas. E muitas pessoas têm uma discriminação contra faxineiras, principalmente, né? Porque a faxina, para muitas pessoas hoje em dia, é para quem não tem condição financeira e é a última opção. Ah, não estudou, vou virar uma faxineira. E não foi isso. A minha intenção foi realmente sair de uma depressão que eu já estava entrando, já estava com o pezinho ali já para decadência. E eu falei assim, eu não quero isso para minha vida. E quando eu me vi ali na faxina, foi uma área que eu gostava muito, que é essa área da casa, do lar, né, do aconchego, eu tinha um toque, né, a mania do toque, de ter tudo no lugar. Uma cliente minha falou comigo, você tem o dom para ser personal organizer. Eu nunca tinha ouvido falar. Falei, que profissão é essa, né, que eu nunca tinha ouvido falar? E fui pesquisar na internet, me interessou bastante. E desde então eu comecei a cursar. E com o próprio dinheiro da faxina, que eu fazia as faxinas na minha cidade, eu consegui pagar o meu curso de personal organizer. E foi desde então que eu comecei ali um processo para entrar na organização. Foi assim, algo extraordinário na minha vida, foi quando virou a chave assim na minha mente. Uau, eu posso fazer isso, eu tenho um conhecimento para isso. E para muitas pessoas, né, a organização é só uma dobra. É só colocar um organizador e ali é só a cerejinha do bolo, né? Porque o processo da organização é muito mais do que isso, né? Então, quando eu me vi entrando na organização, através de uma depressão, de uma história de vida triste, que a gente olha lá atrás e fala assim, nossa, ela teve uma história de vida triste, ela podia ir por outros caminhos, eu decidi vencer. E eu venci por conta do meu filho, porque eu via que cada dia ele persistia,
por que eu não podia persistir? Né? Meu filho hoje ele tem 8 anos de idade, eu tenho um de 14 anos também, que é uma criança incrível, e eu tenho o meu de 8 anos, que ele tem hemiparesia, ele tem crises epiléticas e ele é autista. Então, assim, foram várias coisas que se juntaram em um baque só. E se eu não tivesse a organização na minha vida, não sei o que seria de mim. Não sei o que eu poderia fazer, não sei aonde estaria. Né? Eu falo assim que primeiramente Deus me salvou, mas a organização ela trouxe algo para a minha vida que é além de mim, é ajudar outras pessoas. E você em casa com preguiça de dobrar uma meia. Gente, tá vendo? Escutou isso aí? Não, e olha como é que ela tirou da dor dela, né, para apoiar outras pessoas. E olha como essa questão da organização envolve toda uma questão emocional, não só da Carol, ela foi para casa de outras pessoas levar isso. E assim, gente, não é a organização que ela falou de limpar e deixar as coisas no lugar, é de dentro para fora mesmo, né, Carol? De dentro para fora. Eu sempre falo, né, a organização começa dentro de você. Quando a gente vai organizar uma casa, quando eu vou com a minha equipe lá organizar uma casa, eu preparo a pessoa antes, eu preparo o território para receber a organização. Porque as pessoas, no meio da organização, é um mix de sentimentos. Né? Ainda mais eu hoje que trabalho com acumuladores, que é uma das piores fases que tem. Quando eu entro na casa de um acumulador e ali tem aquele acúmulo de coisa, ali é o acúmulo de sentimento. É o acúmulo de tudo, da vida dele todinha, tá ali. E a pessoa ela não tem noção do que ela está vivendo, no ambiente em que ela está vivendo ali, na bagunça em que ela se vê. E quando eu entro na casa de um acumulador e eu começo a mexer nas coisas, eu praticamente estou ali mexendo nas emoções da pessoa. E é tão incrível que eu pego muitas casas, né? Eu já fiz mais de 300 casas no Espírito Santo. E cada uma tem uma história diferente, nenhuma é igual, cada um vive um processo. Tem casas que são mais leves, tem casas que são mais pesadas, né? Tem casas que eu nem filmo, porque é realmente um processo terapêutico. A pessoa ela vive um processo terapêutico no meio da organização. Tem gente que chora, tem gente que não quer desapegar, e é algo muito profundo. Né? A gente acha assim, ela só dobra uma roupinha ali e põe um organizador, que é o que a gente mostra em rede social, o belo, né? Mas tem um processo por trás e um processo doloroso, como organizar também as finanças da casa, como organizar o nosso mental. Quando eu trato a organização como terapia, porque quando a gente tira nossos sentimentos para fora, dói. E a organização é a mesma coisa, que é o primeiro processo. Eu tiro tudo da pessoa de dentro do guarda-roupa para que ela sinta o impacto, para que ela veja, olha o tanto de coisa que eu tenho. Eu vou usar isso tudo que eu tenho? Eu preciso disso tudo? É algo assim extraordinário. Caramba, deixa eu fazer uma pergunta, surpresa. Você achou que não ia ter? Vai ter pergunta surpresa. Quanto tempo demora esse trabalho? Fui lá, te contratei, e aí? Porque eu estava imaginando que é assim, você vai lá um dia, né, passa o dia, e pelo que você está falando, não é isso, né? Com certeza não é um dia. Quanto tempo dura um trabalho em média? A organização depende muito, que é um trabalho muito personalizado. Depende da área em que você está contratando. Tem casos, teve uma casa, por exemplo, que eu demorei 8 dias em um closet. Que? 8 dias em um closet. 65 metros quadrados o closet. Um closet, porque até tirar, fazer triagem, selecionar o que fica e o que vai, porque as pessoas olham ali a dobra, o organizador, que é a cereja do bolo, que é a parte final. E não é só isso, tem um processo, tem gente que chora, tem gente que passa mal, literalmente, porque é realmente terapêutico. Então, tem vezes que eu paro para a pessoa respirar, tem vezes que eu deixo aquela parte para depois, vamos ali, vamos em outra parte, que depois a gente volta naquela parte em que a gente parou. Né? Porque a gente tem que ter uma sensibilidade, você está mexendo no íntimo da pessoa. Então, não é simplesmente você ali tirar, vou tirar tudo do guarda-roupa e vou dobrar e botar no lugar. Tem até um meme na internet, né, que a gente tira tudo do guarda-roupa para voltar tudo para o lugar de novo. É terrível, né? A gente volta geralmente não da mesma forma, muitas vezes pior. Quando a gente tenta fazer a gente mesmo, né? Sem a ajuda de um profissional. Quando a gente vai numa terapia e fala assim,
vou conversar com uma amiga ao invés de ir numa terapeuta. É exatamente a mesma coisa o que acontece. E você viu a ligação disso, tudo que ela falou com as finanças? Total. Eu trabalho muito com casais, né? Então, o processo é exatamente esse. Quando você pede a pessoa para fazer o levantamento de todas as dívidas, de todos os gastos, ou seja, colocar tudo para fora... É onde o Juripoca é um desafio, porque é doído você se encontrar com essa realidade. E você olhar para isso e falar, caramba, minha vida poderia estar melhor. E aí você vai... É um processo, e assim, incrível, Carol. E que legal a gente trazer isso, gente, para você entender que quando a gente fala de organizar a vida, e aí entender que a vida não tem várias vidas. Uma minha vida financeira, minha vida não sei o que, não. É uma só, vida né? com várias áreas. E a Carol está falando aqui da área da casa, mas que envolve também o emocional e que tem uma ligação com o financeiro. Então, percebe que está tudo interligado? É tudo uma coisa só, e a gente fica segregando para poder facilitar até mesmo a questão do vício, né? Sim. Tem até um programa chamado Acumuladores Compulsivos, né? Acho que na Discovery, não sei. E tem muito disso também, muito legal. Olha só, qual a sua maior inspiração como personal organizer? Eu achei muito bacana o nome, tá? Não conhecia. E o que te levou a se tornar essa profissional? Você já contou um pouco, né, da sua história, mas... A sua inspiração. A sua inspiração. Na verdade, minha inspiração foi meus filhos. Não foi nenhuma profissional além de mim. Foi olhar para eles e entender que eu precisava fazer aquilo por eles. Então, assim, hoje eu me inspiro em mim mesma. Não é ter ego muito alto, porque a gente tem que se inspirar na nossa história. Cada um tem uma história. E cada um tem uma história diferente uma da outra. E eu me inspiro na minha história para que eu consiga continuar. Eu tenho profissionais que eu gosto muito de ver, que eu admiro, que eu falo assim, mas cada um é diferente, cada um trabalha de uma forma diferente. Não são todas personal organizer que trabalham com o sentimental da pessoa. Vai realmente, chega ali, dobra a roupa, coloca o organizador e vai embora. E eu não, eu queria entrar no sentimental, eu queria entrar no íntimo da pessoa e entender o porquê da bagunça, de onde vem, por que ela acumula. Então, assim, foi algo em mim isso. E não são todos, realmente não são todos profissionais que fazem esse trabalho. E, Carol, hoje quais são, assim, os maiores desafios que você enfrenta na sua profissão e também com o cliente? Com o cliente, geralmente o desapego. É a pior parte. Realmente tem gente que chora, tem gente que não tira, tem gente que quer viver na bagunça, né? E eu falo na bagunça num geral. O desapego é quase que um luto, né? É um luto. Eu já fiz pós-luto e é terrível. Assim, a pessoa, ela não entende que aquela outra pessoa partiu. E às vezes, a pessoa não entende que aquilo dali que está muito tempo parado na sua casa tem que ir embora, para o novo entrar. Eu sempre falo, o novo tem que vir para a vida da gente. A gente tem que receber um novo dentro da nossa casa, deixar o velho ir, para as coisas novas que virem, né, de forma leve. Então, o desapego é o pior desafio que eu tenho, porque a partir do desapego, o resto flui tranquilamente. Aí entra a parte ali que o cliente participa, né, dos organizadores, que é a parte legal, que é a parte que todo mundo gosta, que vê o belo da organização, a estética, mas o desapego é a pior parte, que realmente é uma parte dolorosa. E como que esse trabalho pode influenciar a vida financeira das pessoas? Num todo, no geral, porque se você não sabe o que você tem, você gasta mais. Se você não tem ali um controle das suas coisas, você não tem um controle financeiro. Então, isso tudo impacta nas nossas finanças. Se você não tiver organização na sua casa, automaticamente o seu financeiro está totalmente desorganizado. Então, você vai organizar uma geladeira, se você não souber o que você tem dentro da sua geladeira, você vai comprar mais. Se você for organizar o seu não organizar o seu guarda-roupa e não tirar o que você não usa, muitas vezes eu peguei uma casa que eu tive que tirar 150 calças jeans, a gente tirou e ela tinha 450 calças jeans. E às vezes mudava a pontinha do bolso, às vezes uma etiquetinha no lugar, mas era tudo o mesmo padrão de calça. Então ela não tinha noção que ela estava jogando o dinheiro dela no lixo.
E eu virei para ela e falei, você está proibida de comprar. Se eu te ver numa loja, eu te arranco de lá de dentro. E eu falo assim que isso, eu faço gerar um impacto na vida delas. Quando eu tiro as coisas e ela olhou aquela pilha de calças em cima da cama dela, ela falou, mentira, eu não tenho isso. Eu falei, não, você tem. Você está vendo tanto de dinheiro que você está jogando fora com esse tanto de roupa? Aí o marido dela chega e é as brigas de casais, né, que tem. Já falou, eu já falei com ela que era para tirar, eu já falei que compra demais, sempre a mesma roupa e só usa a mesma roupa muitas vezes. Então isso impacta totalmente nas finanças. Eu falo que até na compra da casa, né? A gente vai no supermercado sem uma lista, não sabe o que tem na geladeira, não sabe o que tem no armário, o que acontece? A gente compra o que vê pela frente. Então, atrapalha ali na hora da organização. Quando está tudo organizado, você consegue ali discernir o que tem, o que não tem, o que precisa. Então, você já vai certeiro no supermercado e já compra o que você precisa na sua casa. E deixa eu fazer uma pergunta. Nesse caso específico desse exemplo que você deu, 400 e quantas calças? 450. 450 calças, né? Ela só tem 2 pernas. Exatamente. Então, é mais de um ano sem repetir a calça jeans. Você ajuda essa pessoa a se desfazer, a vender essas calças? Sim. É uma coisa que eu sempre falo, né? Geralmente, não são todos os organizers que faz. Eu oriento a cliente a fazer um bazar com as suas peças. Teve uma cliente, eu tenho muitas histórias de cliente. Teve uma cliente que ela me pagou a organização fazendo um bazar das peças dela. Olha, era a minha próxima pergunta. Ela gerou uma renda. Ela gerou a renda, me pagou vendendo as roupas em um bazar. Gente, é muita roupa, hein? Era muita roupa. Foi assim, foi uma arara cheia de roupas e roupas caras. Tinha roupa na etiqueta que nunca tinha usado. Gente. Realmente assim, coisas absurdas, mas é uma realidade que a gente às vezes não enxerga. E às vezes a própria pessoa ela não enxerga que ela está vivendo isso dentro da casa delas. Então já teve essa renda com várias clientes minhas, mas essa em específico pagou toda a organização com a venda das roupas. Olha que a minha pergunta seria o seguinte, né? Porque nossa audiência está na rádio aí, no seu carro, escutando em casa, ou está assistindo pelo YouTube, tá falando, poxa, gostei, estou precisando disso, bacana, mas eu não tenho condições financeiras de pagar agora. Eu preciso me organizar para poder contratar a Carol. Ela vem aqui em casa fazer, né? Mas assim, então qual é a dica que você dá, Carol, para quem está achando o programa legal, mas ainda não tem condições de contratar? Qual é o primeiro passo que a pessoa dá ali, então, para ela começar a se organizar? Mudar o pensamento. A mudança de pensamento é o primeiro processo. Quando você muda o pensamento e você quer entrar com a organização para dentro da sua casa, o resto vai fluindo. Então, assim, a gente sempre fala, nunca tire tudo de uma vez de dentro do guarda-roupa e vai tentar organizar. Vou fazer igual a Carol faz, vou tirar tudo e vou jogar em cima da cama. Você vai deitar lá em cima e vai desistir no primeiro momento. Às vezes volta até pior para dentro do guarda-roupa de novo. Com certeza. Então, o que eu oriento é façam uma gaveta por vez, façam uma coisa de cada vez. Faz uma gaveta, experimenta uma gaveta. Não quero também comprar organizador adoidado, porque muitos acham que o organizador que resolve a solução da desordem, e não é. O que resolve a desordem é o desapego. Então, o primeiro passo é fazer uma coisa de cada vez, é um processo. Então, faz uma gaveta, gostou de fazer aquela gaveta, gostou de tudo bonitinho, tudo no lugar, achou as coisas rápidas ali? Faz depois outra, mexe no seu cabideiro. Então, uma coisa de cada vez. Não precisa fazer tudo de uma vez, senão você vai desistir do meio do caminho. Dica de ouro. Não, e olha que interessante, não é o organizador que vai fazer... Não é o Excel que vai te ajudar com a sua vida financeira, não é o aplicativo. A gente fala sobre isso aqui. Exatamente, é o comportamento, é como você lida. A ferramenta vai te ajudar a ganhar tempo, mas não é a solução. Isso aí. Olha, eu vou fazer uma pergunta que a gente está indo, infelizmente, chegando para o final. Como é que é o pós-organizer? Como é que é? Fui lá, te contratei, deixei tudo organizado. Você foi lá, deixou tudo organizado, maravilha. Existe um follow-up, você volta na casa da pessoa. Como é que você garante que... A manutenção. A manutenção do serviço, exatamente. Eu falo assim que eu transformo uma casa em um lar. Eu sempre falo isso com os meus clientes e realmente é transformador. O processo da organização é doloroso, mas ele é transformador.
E quando ele acontece, chega no pós, eu falo que eu tive uma restauração de um casamento com o pós da organização, porque era uma briga de casal e que tinha por conta da desordem. E eu volto na casa do cliente um mês depois para ver se aquele sistema de organização que foi feito, que eu fiz, que eu criei, com toda a rotina que o cliente me passa, é lógico, né? Eles me passam a rotina deles para que eu ordene cada coisa. Então, depois eu volto um mês depois para ver se está tudo certo, se está funcionando, se precisa trocar alguma coisa. E a organização é anual. A minha é anual, geralmente em um ano. Teve uma cliente que de 3 anos agora, estava tudo no mesmo lugar. Fiz a manutenção de 3 anos. Então, ela investiu de imediato na organização, que investe ali um valor, mas durou 3 anos. Se a pessoa dividir o valor investido no imediato por 3 anos, ela não pagou nem R$50 por mês. Nem isso, muito menos do que isso. Então, muitas vezes a pessoa fica assim, nossa, é um valor muito alto, não quero pagar agora. Mas se a gente for dividir, se a gente for pensar a longo prazo, vale muito a pena, porque transforma uma casa, realmente. Não, e outra, você falou, né? A pessoa, às vezes, com o próprio bazar, paga o serviço. Então, é lucro. E fala assim, eu oriento os meus clientes, oriento o lugar onde levar. Eu tenho os profissionais que levam para vender para a pessoa, se a pessoa não quiser. Então, assim, eu tenho essa orientação, eu dou esse norte ao cliente. Ele não fica a Deus dará, fala assim, não, eu não sei, se vira, eu só vou tirar as suas roupas. Não, eu oriento, eu levo até a pessoa do bazar. Geralmente eu oriento a forma que ele tem que fazer para que ele se sinta também à vontade. Porque se eu não deixar o meu cliente à vontade para fazer o desapego, ele não faz. Perfeito. Então, assim, eu tenho que orientar, eu tenho que dar esse norte, porque a organização já é muito dolorosa. Então, se eu não der essa orientação ao meu cliente, ele não vai me querer dentro da casa dele. Então, eu tenho que dar esse norte todinho para o cliente. Bacana, gente, que viu? coisa maravilhosa. Aí, então, antes de você dizer para a nossa audiência onde eles te encontram, eu quero que você deixe uma mensagem, um conselho para quem está nos escutando e nos vendo também. Um conselho é tudo que você for fazer, comece organizando. Um belo conselho. Um conselho para a vida, que eu falo que a organização, ela transforma uma vida. E não só a organização do estético da casa, organização mental, organização financeira. Eu falo que são 3 processos que caminham totalmente juntos. Então, comece organizando, seja em qual área for, mas comece organizando a sua vida. Uma pergunta, você só faz isso para casa pronta ou para jovens que estão para casar, que estão montando, iniciando a vida, você também faz esse trabalho? Faço. Eu faço trabalho de curadoria, né? Eu oriento também aos jovens que vão casar a ter ali o seu enxoval, oriento no enxoval, oriento na forma de organizar para entrar dentro da casa, como ele deve fazer, né? Já deixo organizado para que evite esse tipo de atrito mesmo entre o casal, porque eu acho que muito da separação, de brigas em casais, principalmente casais novos que estão casando agora, geralmente jovens, acontece muito isso, né? Por conta da desordem, porque não foi ensinado quando era pequeno. Então, isso é muito importante. Aí eu entro com toda a minha orientação, não só orientação ali na hora do fazer, do executar, mas a orientação falada também. Eu converso com cada um deles, oriento para que eles entendam que um casal ele precisa estar em ordem para que a vida flua, né? Não só na ordem financeira, mas na ordem na casa, né? Geralmente a gente sempre fala, né, na organização que a sobrecarga sempre cai para cima da mulher. A mulher ela já chega em casa e não, a casa é dos dois. Então tem que ser dividido, né? A gente que é mulher, nós mulheres somos zeladoras do nosso lar, a gente administra um lar. E isso já é prazeroso para a gente como mulher. Mas nada como ter um marido que provê, que está ali orientando também. Então, é um auxílio dos dois. Então, eu auxilio sempre um casal jovem até aí esse destino, que é um destino maravilhoso. A organização, ela salva casamentos.
Perfeito. Carol, onde as pessoas te encontram, né? Gostei, amei a Carol, quero a Carol pra mim. Aonde elas te encontram? Olha, hoje eu estou no Instagram, @carolguzo, com 2 Zs, Organizer. Organizer com ZR no final, não é difícil de achar. Viralizei na internet. Olha, só por falar que faxineira não lavava louça, mas sou uma organizer que dou muitas dicas, não só dicas, né? Dou orientações a vocês que querem uma casa organizada. Então você não vai ver só ali dobrinha de roupa, você vai ver muito além. Eu vou transformar a casa de vocês em um lar. Olha, que maneiro. Isso aí, muito bom, Carol, muito grata por ter aceitado o nosso convite, ter compartilhado a sua história, a sua experiência, né? Toda a transformação que você gera na vida das pessoas. Muito grata. Muito obrigada a vocês. E você encontra o Perrengue no @perrengue.financas. Encontra também na Pan News todas as quartas-feiras, 16h30, na 90.5 FM. Também no Spotify da TV Vitória, no site e no YouTube do Folha Vitória. Gente, é perrengue pra tudo que é lado, não tem escapatória e não tem desculpa, viu? Entra lá e assiste. Espero que você tenha gostado do programa. Beijo, até o nosso próximo encontro. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Você ouviu na 90.5 FM. Me Tira do Perrengue. Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.